Tem um texto na palavra de Deus que diz assim: e foram para a cidade de Jericó. Quando ele saía da cidade de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. E muitos começaram a repreendê-lo para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse: chamai o mendigo, chamai esse cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, alegre-se, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O que você necessita? Respondeu o cego: Mestre, Senhor, eu quero tornar a ver, eu quero ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Queridos, que texto maravilhoso, que experiência, que episódio inimaginável, não é verdade? Que coisa tremenda. Lendo assim, a gente não faz ideia. Você pode imaginar um cego, mendigo, pedinte de esmolas, numa estrada, numa cidade. Todos os dias ali ele ficava na beira do caminho, tentando receber algumas moedinhas para poder suprir as suas necessidades e talvez de algum familiar, não sabemos. Uma vida de penúria, de angústia, de sofrimento, uma vida sem destino, uma vida sem amanhã, uma vida sem futuro. Esse texto sagrado diz que Jesus passou por ali. Não é maravilhoso isso? Jesus, o Criador do universo, o Deus único, o Deus poderoso, o Deus que nos ama. E ele deve ter se informado, perguntado: que barulho é esse? Que multidão é essa? Eu estou aqui há 30 anos, 40 anos, e eu nunca vi uma movimentação na cidade de Jericó. O que está acontecendo? Isso é Jesus, o Nazareno. Ele está passando, uma multidão está vindo com ele. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Mas quando ele começou a gritar, alguns repreendiam: ei, fique quieto, cale a boca. Não, ele não vai ter tempo para você, ele é muito ocupado. Não, ele é muito importante. Jesus é um superstar. Não, ele não vai dar bola para você. E ele continuou a gritar: Jesus, Jesus. E o texto diz que Jesus parou e disse para os seus discípulos: mande chamá-lo, vá, traga ele até aqui. E foram até esse homem e disseram: olha, tenha bom ânimo, ele está chamando você. E o texto diz que ele tinha uma capa. Ele joga aquela capa fora e vem até Jesus. E alguém trouxe ele até Jesus. E essa pessoa deve ter dito: pronto, você está diante dele, Jesus está na sua frente, porque ele era cego. E aí então Jesus perguntou: o que é que você quer? Você pode imaginar isso? Qual é o seu desejo? Qual é o seu pedido? Qual é a sua necessidade? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Aí Jesus diz: ok, a tua fé te salvou. E o texto diz que imediatamente os olhos dele se abriram. E a primeira coisa que esse cego, agora ex-cego, vê é Jesus. Primeira coisa. É interessante que eu tenho certeza que Jesus estava olhando para ele, sorrindo, aquele olhar de amor, de graça, de compaixão. O coração de Jesus assim, feliz por poder ajudá-lo. E o texto diz que Jesus depois continuou andando, e ele então agora fez parte desse grupo, dessa multidão, e seguiu Jesus afora. Deixa eu fazer uma aplicação dessa história, desse episódio, para mim e para você. A Bíblia diz que eu sou pecador e você é pecador.
E a Bíblia Sagrada também diz que os nossos pecados nos cegam, para não vermos os aspectos, as questões espirituais. E aí nós vivemos aleijados, distanciados, afastados de Deus. E aí nós não temos comunhão com Deus, andamos cegos pela estrada da vida, pelos vilarejos da vida, mendigando, tentando sobreviver, tentando existir, com angústia, com tristeza, com opressão, com uma capa, com vestes de lamento, com vestes de dores, com vestes de angústias. Mas o texto sagrado diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu Jesus para mim e para você, para que possamos ir até Jesus e dizer: Jesus, salva-me, abre os meus olhos espirituais, transforme a minha vida, purifica-me, eu preciso de Ti, Jesus. E Jesus, Ele pergunta: o que você quer? Aí você diz: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver a vida. Senhor, eu quero perceber uma outra dimensão existencial. Deus, viver não pode ser só isso que eu tenho experimentado. Deus, eu quero de paz, eu quero alegria, eu quero felicidade. Jesus, eu preciso da sua intervenção na minha vida. E Jesus diz: ok, eu vim para isso. Eu vim para te amar, eu vim para te abençoar, eu vim para te socorrer. O meu apelo, a minha pergunta, a minha fala, a minha conversa é: você quer ter esse encontro com Jesus hoje, aqui e agora? Você quer entregar o seu coração, a sua vida a Ele e dizer assim: Jesus, salva-me. Eu preciso do perdão dos meus pecados. Eu preciso trocar essa capa de lamento, de choro, de tristeza, de desapontamento, de ódio, de ira até. Eu quero agora ter vestes de louvor, vestes de alegria. Não mais um espírito angustiado, mas um espírito de paz. Eu quero deitar e dormir. Eu quero me relacionar com as pessoas, não mais com o pé atrás, mas de peito aberto. Jesus, salva a minha vida. Eu preciso de Ti. A Bíblia Sagrada diz que onde estiver 2 ou mais reunidos, o Senhor Jesus se faz presente. Ele está aqui. Ele não está fisicamente como esteve na história, mas espiritualmente Ele está aqui. E Ele está perguntando para você: o que é que você quer? O que é que você necessita? Se você disser assim: Senhor, salva a minha vida, abra os meus olhos espirituais, tira a cegueira espiritual. Eu preciso paz, eu preciso perdão dos pecados, eu preciso que a culpa seja removida de sobre a minha vida. Eu preciso de Ti. Ele diz: ok, tá bom, isso eu lhe dou. Isso eu lhe dou. Você quer ter esse encontro com Jesus? Você quer dar a sua vida a Ele? Você quer a salvação, a paz, o perdão dos seus pecados? Sim, você quer? Faça um gesto, aonde você está, com toda a liberdade, levantando uma das mãos, dizendo: eu quero Jesus, eu quero perdão, eu quero a salvação, eu quero a vitória. Aqui, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão, pode abaixar a sua mão. Ali atrás, Deus abençoe, Deus abençoe. Ali atrás, Deus abençoe. Estou vendo a sua mãozinha ali, graças a Deus. Ao levantar a sua mão, você está fazendo essa escolha. Aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Não deixe passar essa oportunidade. Aqui desse lado, amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ele veio lá do calor, né? Para essa região fria aqui do sul do Brasil, mas para encontrar o calor agora no coração, agora, né? O calor no espírito, o calor de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Se você não levantou a mão, o texto diz que as pessoas diziam para o cego Bartimeu: ei, fique quieto, cale a boca. A multidão dizia: não, ele não vai ter tempo para você.
De repente existe uma multidão de pensamentos aí na sua cabeça. Não, não é para mim, eu acho que não, vou deixar para outro dia. Não, e existe uma multidão de dúvidas, de questões, questionamentos. Joga essa dúvida fora e diz: Jesus, eu preciso de Ti. Se você ainda não levantou a mão, faça isso agora, em nome de Jesus, com toda a liberdade. Com toda a liberdade, onde você está, se você ainda não levantou a mão, levante agora. O moço, a moça, o homem, a mulher, o ancião, a anciã. É isso, Deus abençoe, amém. Glória a Deus, pode abaixar a sua mão. Aleluia, mais alguém, mais alguém. Este é o momento, ali atrás, amém. Deus abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, mais alguém, graças a Deus. Eu quero pedir uma gentileza. Todos vocês que levantaram suas mãos, virem aqui à frente, porque nós queremos orar por você. Pode ser? Me faça essa gentileza. Se você está com alguém da igreja, essa pessoa irá acompanhá-lo até aqui à frente. Isso, pode vir, venha. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você, abençoar você, em o nome de Cristo Jesus. Em o nome de Cristo Jesus. Enquanto esses amados, esses queridos estão vindo aqui, eu quero estender esse convite para você que já frequentou uma igreja, por uma ou outra razão, não importa qual, você parou, você desistiu, e hoje você quer reconciliar com Deus. É um convite para reconciliação. Você quer reconciliar com Deus? Saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Vem aqui à frente, você que quer reconciliar-se com Deus. Esta é a sua hora, esse é o seu momento. Isto, vem aqui à frente. Enquanto nós estamos esperando você, eu quero falar para você que nos assiste pela internet. Nesse momento, esse culto, essa celebração é transmitido para muitos lugares. Eu sei que você que está conectado conosco através da internet poderá também fazer esta oração e receber o toque da graça, receber o amor, o poder de Deus na sua vida, a salvação de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer para vocês que nós estamos felizes por vocês virem aqui à frente e entregar a vida de vocês. Não estamos felizes, igreja? Amém, glória a Deus, graças a Deus. Nesta hora nós vamos orar. Eu vou ajudar você nesta oração. Eu vou dizer uma palavra, uma frase. Eu peço, repita, faça das minhas palavras as tuas palavras. Coloque o seu pensamento em Deus, e Deus vai ouvir a sua oração. Juntamente com a igreja, se você sentir liberdade e quiser, feche os seus olhos, em voz alta diga assim: Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu sei que sou pecador, que não mereço o Seu amor, o Seu perdão, mas nesta hora, eu abro meu coração e eu recebo a Jesus Cristo como meu único Senhor, como meu único Salvador. Pai Celestial, lava-me no sangue de Jesus, purifica-me de todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, porque agora eu sei que eu estou salvo, eu sou salvo, em nome de Jesus. Eu quebro todo pacto, toda aliança com os poderes das trevas, e eu me declaro livre, liberto, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha sobre a minha vida, encha-me de Ti, dá-me da Tua paz, seja o meu consolador, dá-me do Teu amor. Pai Celestial, com alegria, com gratidão, eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia, amém, Jesus. Vocês que vieram aqui à frente, fica de costas para mim. Isso, dê uma olhadinha para a igreja. A igreja vai dizer algo a todos vocês. Vamos dizer assim, igreja: nós amamos cada um de vocês. Sejam bem-vindos à família de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Amém, Jesus. Êxodo, capítulo 23, versículos 20 e 21.
Êxodo 23, 20 e 21. Deus está dizendo para Moisés: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Esse anjo diz: não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Ainda Êxodo capítulo 33, de 12 a 15. Êxodo 33, de 12 a 15. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Queridos, deixa eu conversar um assunto bem bacana, bem legal com vocês. Eu acho que nós cristãos precisamos refinar, afinar a nossa compreensão da palavra de Deus, a nossa fé. Esse texto diz o seguinte: Deus promete para Moisés: Moisés, eu vou enviar o meu anjo, o anjo poderoso. A Bíblia diz que anjo é anjo poderoso. Essa figura que a gente vê, aqueles anjinhos, né? Cabelinho loiro, olhozinhos azuis, verdinhos, com uma flechinha na mão, aquilo é mentira, é bobagem, aquilo não é anjo, né? Anjo, ele é poderoso, ele é glorioso, em força, em majestade, em poder. Anjo, ele é poderoso. E Deus disse assim para Moisés: Moisés, eu vou enviar o meu anjo, ele vai proteger vocês, ele estará com vocês por todo o caminho. Aí Moisés disse o seguinte: não, Senhor, eu não quero o teu anjo. É o seguinte: se a sua presença, se o Senhor não for conosco, eu não vou sair daqui. Eu só sairei daqui se o Senhor for conosco. Ou seja, Deus faz uma promessa de dispensar, colocar à disposição de Moisés poder. E Moisés diz: não, eu quero presença. Eu quero presença. Eu prefiro a presença do Senhor do que o poder do Senhor. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse pensamento: presença e poder, ok? Então, qual que é o título? A graça da presença. Okay? A graça da presença. Existe uma diferença grande entre a presença de Deus e o poder de Deus. O poder de Deus é a unção. É unção. Unção é poder, ok? E que vem como resultado da presença. A presença, ela gera poder. A presença produz poder. A presença, ela dá o poder. Então, o poder é a unção que vem com a presença. Poder e unção é a mesma coisa. Presença e glória é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de unção, estamos falando de poder. Como estamos falando de glória, estamos falando de presença. Quando falamos de presença, estamos falando da glória de Deus, da presença de Deus. Quando falamos de unção de Deus, estamos falando do poder de Deus. Então, para a gente entender um pouquinho essa diferença. E na verdade eu quero separar poder e presença para a gente entender de uma forma mais didática, para ficar mais fácil o nosso entendimento, a nossa compreensão. O poder de Deus revela o que Deus faz. Eu sou ungido para fazer algo. O poder de Deus revela o que Deus faz. A mão poderosa de Deus tirou o povo do Egito. O poder faz. A presença de Deus revela o que Deus é. O que Deus é, não o que Ele faz. A glória de Deus fala do que Deus é. A unção do que Deus faz. Poder, fazer. Presença é o que Ele é, revela quem Deus é. O poder de Deus afeta o meu corpo físico, afeta as circunstâncias. Então eu preciso do poder, porque o poder de Deus destrói barreiras, destrói laços, destrói amarras, armadilhas, correntes. O poder de Deus, a unção de Deus, a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo.
despedaça essas amarras. Eu preciso da unção, preciso do poder para me libertar de algumas coisas, de algumas amarras, de algumas correntes na minha vida financeira, na minha vida espiritual, na minha vida relacional, familiar, enfim, eu preciso do poder e da unção. Agora, a presença de Deus, ela não afeta o entorno. A presença de Deus, ela afeta o meu coração, o meu espírito. Ela afeta o meu íntimo. Então vamos entender assim: o poder de Deus, a unção de Deus, afeta o meu exterior. A presença de Deus, a glória de Deus, afeta, essa palavra afeta aqui, né, é positiva, né? Afeta positivamente o meu íntimo, o meu interior. Causa algo positivo no meu interior. O poder de Deus, ele é buscado. Eu busco o poder, eu busco a unção. Mas eu posso me esquecer. Eu posso me esquecer. Eu posso ser tocado tremendamente pela unção, tremendamente pelo poder de Deus, mas com o passar dos dias, com o passar das semanas, eu posso me esquecer disso. Agora, quando eu sou tocado pela presença de Deus, eu nunca vou esquecer. Eu jamais irei esquecer quando eu sou tocado, visitado pela presença de Deus. Então, o poder de Deus é buscado, mas ele pode ser esquecido. A presença de Deus, quando nos toca, nunca nos esqueceremos, jamais nos esqueceremos. Uma pessoa, ela pode ser tremendamente tocada pelo poder de Deus e dentro de poucos dias se esquecer e continuar, por exemplo, na sua vida de pecado. Você já conheceu alguém numa reunião, num retiro, numa vigília, ser visitada por Deus, ser chacoalhada por Deus, né? E de repente você encontra essa pessoa dali 6 meses, essa pessoa está vivendo uma vida frouxa, uma vida ainda em pecado, uma vida mais ou menos, uma vida sem santidade, sem compromisso. Então o poder de Deus, ele, como eu disse, ele toca o meu exterior, ele toca as circunstâncias. Eu posso ser tremendamente tocado pelo poder e não entrar para uma vida de santidade, e não viver em uma vida de santidade. Mas quando uma pessoa é envolvida pela presença de Deus, pela glória de Deus, quando a presença de Deus enche, impacta o espírito, o coração dessa pessoa, ela abandona o pecado, ela busca viver uma vida santa, ela busca viver uma vida reta, ela busca viver uma vida em integridade na presença de Deus. A presença de Deus afeta a pessoa. O poder de Deus não necessariamente afeta transformando uma pessoa. Não necessariamente. Interessante, né? Israel, por exemplo, a nação de Israel, o povo de Israel, viu o poder de Deus através das 10 pragas. Poder tremendo, visitação tremenda de Deus. Viu o poder de Deus no deserto, o maná, o fogo, a coluna, a nuvem, a água saindo da rocha. Eles viram o poder de Deus ali no deserto, mas mesmo assim continuaram rebelando-se contra Deus, murmurando contra Deus, pecando contra Deus, inclusive construíram, fabricaram bezerros de ouro e foram adorar os bezerros de ouro, queimaram incenso ao bezerro de ouro. Aí você fica pensando, mas como que pode um negócio desse? Eles comiam do maná, eles bebiam da água da rocha, eles saíram do Egito com o braço forte, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles viram o exército de Faraó ser sucumbido ali nas águas do Mar Vermelho. Mas mesmo assim, eles constroem um bezerro de ouro e começam a adorar o bezerro de ouro. Percebe que eles estavam acostumados a se relacionar, a relacionarem-se com o poder de Deus e muito pouco com a presença de Deus. Nós temos produzido cristãos que têm buscado o poder de Deus. Nós temos produzido cristãos que querem o poder de Deus, querem a unção. Mas poucos cristãos que estão interessados na presença de Deus, na intimidade com Deus, de serem afetados no íntimo ao ponto de se separarem do mundo, do pecado, para Deus. O poder, como eu disse, tem afetado os nossos corpos, tem abençoado, afetado positivamente, abençoado as nossas finanças, tem dissipado as circunstâncias ruins,
mas não tem afetado positivamente os nossos corações, as nossas atitudes, a nossa santidade. Existe uma grande diferença entre experimentarmos o poder de Deus e experimentarmos a presença de Deus. Podemos experimentar o poder de Deus, como eu disse, e isso não mudar as nossas vidas. Mas quando experimentamos a presença, a glória de Deus, nós somos influenciados por sua santidade. E há sim uma mudança, há sim uma alteração no nosso jeito. No nosso jeito de fazer negócio, no nosso jeito de trabalhar, no nosso jeito de se relacionar, esposa, esposo, esposa com esposo, filhos, pais. A presença de Deus altera o nosso viver. O poder, não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Precisamos do poder de Deus? Claro que precisamos. Devemos buscar o poder de Deus? Sim, devemos buscar o poder de Deus, pois Ele muda as circunstâncias difíceis, as circunstâncias ruins, Ele muda o exterior, mas a presença de Deus, ela muda o interior. Os discípulos de Jesus viram e conviveram com o poder por 3 anos. Eles viram o poder de Deus multiplicando pães e peixes. Eles viram o poder de Deus transformando água em vinho. Eles viram o poder de Deus quando o cego Bartimeu começou a ver. Eles viram o poder de Deus quando Lázaro saiu da tumba depois de ser sepultado há vários dias. Eles viram o poder de Deus na libertação das pessoas. Pessoas endemoniadas, pessoas opressas. Lá o demoniado de Gadara. Eles viram o poder de Deus acalmando a tempestade, acalmando o vento. Eles viram o poder de Deus, mas mesmo assim, os discípulos do Senhor Jesus continuaram errando, falhando, tropeçando. Somente mais tarde, os discípulos do Senhor Jesus foram tocados pela presença de Deus, e aí então eles foram transformados. Transformados. Quando a presença, a unção, não a unção, mas a presença do Espírito, quando o Espírito Santo veio e começou a habitar sobre eles, a viver na vida deles, quando eles se relacionaram com a presença, aí, queridos, o pecado não alcançou mais esses homens. De repente o Senhor diz, puxa vida, né? Eu já recebi o poder de Deus, eu já orei por pessoas enfermas, essas pessoas foram curadas, Deus já me usou com o poder tal, e de repente a pessoa está no pecado. Puxa vida, pastor, tivemos relações sexuais, eu e a minha namorada. E pessoas que estão vivendo com o poder, pessoas que creem no poder, mas não conseguem se afastar do pecado. Por quê? Porque ainda não têm experimentado a presença de Deus. A presença transforma, a presença, ela muda. Segundo pensamento, pode colocar para nós aí o segundo ponto, eu quero compartilhar com você. Silêncio e presença. A Bíblia diz, no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Percebe que poder normalmente está ligado a mais barulho e presença está ligada a mais silêncio. Consegue ver isso? E a palavra de Deus está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar aqui é ficar em silêncio e experimentar a presença de Deus e desfrutar da presença de Deus. Nós podemos perder Deus por procurarmos Deus somente no barulho. Às vezes Deus está no silêncio, a presença dele está no silêncio, mas como o meu foco é poder, então eu quero Deus onde tem barulho, onde tem bastante reteté, onde tem... Opa! E às vezes eu viro as costas para a presença porque eu quero poder. Como eu disse, deixa eu frisar isso aqui. Eu estou fazendo essa diferença porque
Didaticamente fica mais fácil de entendermos. Pio, você está desprezando o poder de Deus? Não. Não. Eu quero levar você a não ficar só no poder. Eu quero levar você a viver a presença de Deus. Ok? Precisamos do poder. É poder de Deus. Se é de Deus é bom, né? Precisamos da unção. Se a unção de Deus é boa, eu preciso da unção. É necessária a unção. Mas eu quero dizer para você, não fique só aí. Não pare aí. Existe algo superior ao poder de Deus, que é a presença de Deus. Existe mais. E precisamos avançar, e precisamos marchar, e precisamos alcançar mais do que temos alcançado. E precisamos entender isso. Quietude aqui, aquietai-vos aqui, quietude aqui é silêncio. Muitas vezes Ele, Deus, não se manifesta com poder, mas se manifesta com presença. Há uma doce presença. Eu já compartilhei isso com vocês. Eu estava na Inglaterra e tive o privilégio de pregar na mesma igreja, no mesmo templo, onde pregou um grande homem de Deus, operador de milagres, chamado Evan Roberts, há 100 anos atrás. Então, a igreja, né, tem 100 anos de construção, o templo. E eu fui convidado pelo pastor da igreja para trazer, era uma reunião de oração, era um culto de oração. Ele falou assim, Pio, você poderia trazer uma breve palavra sobre oração? Eu falei, claro. Ele falou, te dou 5 minutos. Ok, no problem. E aí, então, eu comecei a falar um pouquinho de oração. Que orar não é ficar falando, orar não é dar instrução para Deus, não é dar ordem para Deus. Orar é intimidade. Orar é comunhão, orar é diálogo. Orar é aconchego. Isso é oração. E orar é a simplicidade do filho com o pai. Orar é você com o Senhor Jesus. Isso é oração. E eu até usei o exemplo. E na época, eu falando em inglês, ainda falei errado. Eu falei assim, o meu filho não chega para mim e diz assim, papai, eu quero sorvete. Ele diz, pai, eu quero sorvete. Né? Ao invés de eu falar ice cream, eu falei ice green. Aí eles deram risada. Aí, não, Pio, ok, então é isso, eu quero sorvete. E aí, eu falei, às vezes a gente chega em oração e diz assim, Deus eterno, amantíssimo Pai. Ele olha assim e diz, por que o meu filho faz isso? Né? Se o meu filho disser assim, pai, eu quero sorvete, eu não vou dar, ele deve estar com febre. Né? Porque nós ligamos oração com poder. Já viu aquela frase? Muita oração, muito poder. Então nós ligamos oração com poder. Mas oração antes de poder, oração é presença. É intimidade, é aconchego. E eu termino essa minha palavra lá de 5 minutos, eu disse o seguinte, olha, é perigoso orar. Aí a igreja me olha assim. Sabe por quê? Porque Deus responde a oração. Então cuidado, é perigoso orar. Deus responde a oração. Aí o irmão pegou o violão e começou a cantar aquele cântico. Há um doce espírito aqui. Sim, eu sei, é o Espírito de Deus. Conhece essa canção? É antiga, né? Eles começaram a cantar. E aí cantaram uma vez, cantaram uma segunda vez. Queridos, entrou uma presença naquele templo. Só que, queridos, eles são ultra tradicionais. E aí uma pessoa começou a chorar, uma senhora chora aqui, uma chora lá e tal, e um diz, aleluia, amen, aleluia, oh, praise the Lord, assim, mas em silêncio, bem baixinho, e uma presença, e aí o irmão foi cantar a música pela 3ª vez, o pastor levantou, disse amém, 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 chega, amém, 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 ok, obrigado, Pio, obrigado, amém, amém, amém. Ele percebeu que a presença naquele lugar, embora muito cálida, ainda muito, sabe assim, aquela nevoazinha, estava trazendo um impacto tão grande. E aquele pastor sabia que aquilo ia impactar a igreja dele, ia mudar a igreja dele. Então ele cortou, dizendo, não quero isso aqui. No outro dia, uma pessoa chamada Catherine, com 76 anos,
Nós estávamos numa reunião, ela entrou lá, tal, ela foi fazer chá para a gente, tal, na reunião. Ela veio assim e falou: Pio, eu quero lhe dar um abraço. Eu dei um abraço naquela senhora e ela chorou. Queridos, britânicos, vocês não sabem o que é isso. Britânicos. British people. Ela chorou e disse assim: Pio, há mais de 30 anos que eu não sentia a presença de Deus como sentia antes. E ela chorava. Diz: obrigado, obrigado, obrigado. Percebe? A presença de Deus, às vezes ela entra assim, sabe? E não tem nada errado. E você sentir a presença e de repente você experimentar o poder. Não tem nenhum problema. Mas eu quero que você perceba a diferença existente aqui. Então, podemos perder Deus por procurarmos Deus só no barulho. Ah, tem uma igreja avivada lá, os caras são do reteté, do fogo, da glória. Eu vou lá porque Deus está lá. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ter poder lá, mas não ter presença. Posso ouvir um amém? Muitas vezes Deus não se manifesta com poder, mas se manifesta com presença. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietar é procurar pela presença. Aquietar é ficar quieto sem falar com os lábios e sem falar com a mente. Às vezes ficamos sem falar com os lábios, mas falamos com a mente. Falamos com as emoções. Silêncio deve ser resultado da presença de Deus e vivermos na presença de Deus. Sabe quando nós ficamos em silêncio? Quando nós temos muito o que dizer. Muito o que dizer. Às vezes você tem tanta coisa que dizer que você atropela e você fica quieto. Fala: não, espera lá. Ou ficamos em silêncio quando nós temos muito pouco a dizer. Queridos, nós temos conquistado o poder de Deus e devemos manter essa conquista, e devemos amar o poder de Deus, devemos querer a unção de Deus. Como eu disse, se é de Deus isso é bom, mas devemos também subir um degrau, devemos avançar e devemos conquistar a presença de Deus. Sabemos muito o que Deus fez e o que Deus faz, sabemos muito do poder de Deus, mas devemos saber o que Deus foi e o que Deus é. O interessante é que ao alcançarmos mais da sua presença, Deus libera mais do seu poder. Mas às vezes queremos o poder de Deus e não queremos a presença. Queremos o fruto da presença, que é o poder, queremos os benefícios da presença, que é o poder, mas não queremos o compromisso, que é a presença. Vocês estão me entendendo? Amém? Sabe por que buscamos mais o poder que a presença de Deus? O poder produz resultados e a presença produz relacionamento. Deixa eu repetir isso. Sabe por que buscamos mais o poder que a presença de Deus? Porque o poder de Deus produz resultados. A presença produz relacionamento, intimidade com Deus. E nós estamos tão contaminados pelo vírus do desempenho que não temos mais tempo para relacionamento, para intimidade com Deus. Nós queremos resultado, queremos resultado, queremos resultado. O mundo tem nos convencido de que os relacionamentos os resultados são melhores que os relacionamentos. E aí nós buscamos resultados e não relacionamento. E estamos tão cansados com a busca de resultados que não temos forças e nem motivações para os relacionamentos. Os homens de Deus investem em relacionamentos, relacionam-se com Deus, relacionam-se com pessoas e aí esperam resultados. Se descobríssemos que o relacionamento produz resultados muito mais duradouros. Por exemplo, deixa eu explicar para você o que eu estou dizendo, o que está aqui no meu coração. Nós vamos buscar o médico dos médicos e não vamos buscar a cura que ele dá. Se eu busco o médico dos médicos, a intimidade com ele, o relacionamento com ele, a cura que eu preciso é consequência. Mas percebe que eu procuro a cura e não o relacionamento com o médico dos médicos?
Consegue entender isso? Nós temos buscado muito mais a vida do que o doador da vida. Nós temos buscado muito mais a paz do que o príncipe da paz. Nós temos olhado muito mais para as mãos de Deus do que para a face de Deus. Mais por aquilo que Ele pode me dar do que aquilo que Ele é. Nós temos buscado muito mais a salvação do que o Salvador. Quer ver? Quero encerrar com esse pensamento. Acompanhe um pouquinho esse pensamento. Queridos, o reino de Deus, a obra de Deus, é uma causa. É uma causa. E a maioria de nós não estamos interessados na causa. Nós nos aproximamos da causa para recebermos benefícios. Eu me aproximo da causa para que a causa solucione o meu problema. Eu tenho um problema, então eu me aproximo da causa, do reino de Deus, do projeto de Deus, para ser beneficiado, para ser abençoado. Por exemplo, se eu perguntar aqui, quantos vieram aqui para receber uma bênção? A maioria de nós levantamos as mãos. E se eu perguntar aqui, quantos aqui vieram para ser uma bênção? Ser uma bênção? Não foi isso que disse Deus a Abraão? Abraão, sê tu uma bênção. Percebe que Deus ele é mais profundo do que nós imaginamos? Deus é mais profundo. Ele disse a Abraão, sê tu uma bênção. Para Abraão abençoar, ele tinha que ter sido abençoado. Para ele produzir bênção, ele tinha que ser bênção. Olha o que acontece às vezes nas igrejas. As pessoas se aproximam da igreja para receber saúde, para receber cura, para receber isso, para receber aquilo. Não é? É. E quando os seus problemas são solucionados, o que eles fazem? Eles abandonam Deus. Pastor, cadê aquela família, aquele casal que estava aqui na igreja? Lembra que estava doente, a mulher não podia engravidar, e agora então engravidou, deu testemunho, e tal, não sei o que, aquela coisa. Cadê eles? Não estão mais na igreja, foram embora, estão no mundo de volta. Mas como é que pode, pastor? Pois é, eles não estavam interessados na causa, no propósito, no projeto. Eles estavam interessados na solução dos seus problemas. O problema solucionou, eles vão embora. E a palavra de Deus diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e essa coisarada toda será acrescentada. Ame a causa, se dedique à causa, foque a causa, se doe para a causa, busque o reino de Deus, se entregue ao reino de Deus, a presença de Deus, e o poder de Deus vem no vagão de trás. Aí as coisas começam a acontecer. Então eu não foco a presença de Deus, eu não foco a causa, eu quero o poder, eu quero o resultado, eu não quero relacionamento, eu não quero intimidade com Deus, eu quero resultado, quero resultado, quero resultado. E se o resultado não vem no tempo que eu acho que Deus tem que dar, eu viro um bicho. Não é assim? Eu não vou mais, eu não creio mais, porque não sei o que. Porque Deus não fez, porque Deus não faz, Deus tem que fazer, porque Deus... Diga para a pessoa que está do seu lado, ele está falando com a turma lá do fundo. Calma, pessoal, não precisa reagir tanto assim. O pessoal lá de trás diga assim, ele está falando com o pessoal lá da frente. Queridos, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, existe um lugar mais sublime, existe um lugar mais, eu não sei se a rapaziada usa essa expressão massa, existe um lugar mais massa, existe um lugar na vida cristã mais gostoso, existe algo mais prazeroso, é isso que eu estou abrindo o teu entendimento, abrindo os teus olhos, é isso que eu quero que você perceba, é isso que eu quero que você desfrute desse relacionamento, dessa intimidade. Porque se a gente ficar no poder, queridos, ora você está lá em cima, ora está lá embaixo, ora lá em cima, ora lá embaixo, vida de gangorra, sobe e desce, montanha russa,
Não, 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 não. Vamos buscar a intimidade, vamos buscar o relacionamento. E aí a gente entra numa certeza, numa confiança, numa estabilidade tremenda, poderosa. Amém, amados? Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos se aproximaram dele. João capítulo 6, versículo 1. João 6, 1. Olha o que diz ali, João 6, 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Qual era a multidão? Qual era a motivação, o propósito da multidão? Poder, os milagres que Jesus fazia. E você está dizendo então que eu posso ter uma igreja com 50 mil membros e não serem discípulos, serem multidões? Sim. Mais uma vez, Mateus 5:1. Já pegou aonde eu quero chegar ou não? Já? Mateus, vendo as multidões seguiam Jesus por quê? Por causa dos sinais miraculosos. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E as multidões se aproximaram dele. Foi? Quem que se aproximou dele lá em cima do monte? Os discípulos. Você quer ser multidão ou quer ser discípulo? Percebe que a multidão não sobe no monte? Percebe que a multidão não se esforça? Percebe que a multidão quer o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer? Percebe que a multidão se aproxima de Deus para Deus ser servo dela? Mas Jesus sobe ao monte e os discípulos se aproximaram. Os discípulos se aproximaram de Jesus. Os discípulos se aproximaram de Jesus. Subiram o monte, estavam lá com ele. Porque os discípulos queriam a presença. Os discípulos queriam a intimidade. Os discípulos queriam Jesus, a presença de Jesus, o companheirismo de Jesus, a vida de Jesus, a alegria de Jesus. Era isso que os discípulos estavam procurando. Por isso, queridos, quando nós lemos alguns salmos, deixa eu abrir um aqui para ler para você. A gente lê alguns salmos, você diz, uau, como que pode ser assim? Essa confiança, essa certeza. Por quê? Eram homens que conheciam Deus na intimidade, tinham relacionamento com Deus, cultivavam relacionamento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não é verdade, Pio. É verdade para quem se relaciona com Ele, não para quem quer o poder dEle. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremecem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Morada, intimidade, ir e permanecer, presença, morada. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, a presença. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, presença, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, poder. Aleluia. Vamos ficar em pé, por gentileza. Eu quero encerrar contando uma história que eu já contei 10 vezes para você. Não é porque eu esqueci,
porque ela é legal. Uma pessoa estava no aeroporto para tomar o avião. E ele percebeu que estava ali um garotinho, talvez uns 10, 12 anos de idade. No seu pescoço estava aquele crachá que dizia que ele estava viajando sozinho. Ele estava sentado ali. E aquele senhor olhava aquele garotinho ali. Na hora do embarque, veio alguém da companhia aérea, uma aeromoça, e o tomou pela mão e disse: vamos. E entrou com ele. E era criança, entrou na frente, como a legislação pede. E aí, então ele está ali, já embarcado. Aquele homem então entra depois e descobriu que ele estava num assento ao lado do garoto. E o garoto já estava com aquela mesinha, né, aberta, com uns desenhos e lápis de cor, e pintando ali umas gravurazinhas e tal, e pintando. Daí a pouco então chegou a aeromoça e disse: olha, vamos travar a mesinha, espera um pouquinho, deixa o avião decolar e tal. Legal, o avião então decolou, ela viu o cinto estava tudo certo, e decolou, e foi embora. Aí daí a pouco então a aeromoça veio, abriu a mesinha para ele de novo, e ele continuou pintando, desenhando. E o avião daqui a pouco entra numa turbulência. E chacoalha, e todo mundo ali e tal, e não sei o que, meio preocupado com aquela turbulência. E o garotinho ali, na mesinha, desenhando, pintando as gravuras. E ele dava risada, porque na turbulência ele não conseguia manter a pintura dentro da linha. Então saía fora e tal, ele dava risada e tal, e não sei o que. Aí passou a turbulência, aquele homem olha para o garoto e diz: menino, nós passamos por uma turbulência terrível. Você não ficou com medo? Ele falou: não fiquei com medo. E continuou a desenhar. Aquele homem disse: mas por que você não ficou com medo? Ele disse: porque o piloto é o meu pai. O piloto desse avião é o meu pai. Não seremos abalados. Ele é o nosso piloto. Ele não precisa ficar demonstrando muito poder, muita coisa. Ele é nosso pai. Pai fala de intimidade, pai fala de carinho, pai fala pai. Abba, pai. O meu desafio para você: existe um lugar mais sublime. Existe um lugar mais do que só o poder, do que só os benefícios, do que vir na casa para ser abençoado. Existe algo mais elevado, existe algo mais sublime. E aí quando você tem intimidade com o Pai, quando você sabe que Ele é teu Pai, quando você se relaciona com teu Pai, quando você aprendeu a desfrutar da presença do Pai, não importa as turbulências da vida, você está seguro. Aleluia! Eu não sei quanto a você, mas esse culto está tremendo, não está? Você não sente a presença de Deus nesse lugar? Presença de Deus. Vamos adorar. Depois dessa canção, que você tenha uma semana abençoada, maravilhosa, tremenda. Vamos desfrutar da presença de Deus. Adore ao Senhor. Vamos cantar aí.
perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce Espírito, um doce Espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos
presença, Deus. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, Deus.